Filosofia na Idade Moderna, então, é muito importante, por um lado, a teoria do conhecimento, por outro lado, a filosofia política. Nós vamos ver, então, uma sequência de pensadores da Idade Moderna, da Idade Contemporânea, dentro desse tema, filosofia política. E se você quiser mais detalhes sobre algum deles, uma sequência de videoaulas do meu canal sobre filosofia política. Maquiavel, primeiro que você tem que lembrar, Nicolau Maquiavel escreveu O Príncipe, que se tornou o manual de cabeceira de todo grande político. Tanto que uma edição famosa é uma que tem muitos comentários do Napoleão Bonaparte, dá pra ver que ele leu, releu muitas e muitas vezes O Príncipe. O Príncipe é muito lembrado em história como um dos livros, uma das obras do absolutismo. É importante você saber que o Maquiavel não fala só a favor do absolutismo, mas é que acaba sendo um instrumento interessante para o governante absolutista quando ele pega aquele manual, um bom manual de como governar. Então ele pode ter muito mais sucesso fazendo o seu governo a partir do Príncipe de Maquiavel. O que você não pode esquecer de forma alguma é a famosa frase: os fins justificam os meios. Não é uma frase que Maquiavel tenha dito, mas que resume muito bem o seu pensamento. Maquiavel, então, escreve para o governante como deve ser a arte de governar. Talvez ele tenha escrito como já era em outros tempos e as pessoas não perceberam. Mas os fins justificam os meios é a ideia central. Não importa o que eu faça para alcançar os meus objetivos. Na política. Lembre-se que o Maquiavel está falando sobre política, não está falando sobre vida pessoal. Não importa o que eu faça para alcançar os objetivos dentro da política. O importante é alcançá-los. Tendo alcançado os meus objetivos, os meios que eu utilizei para isso, não importa. Se eu fui mal, se eu fui mentiroso, assassino, mandei gente para a guerra, iludi, tudo isso pode ser bom. São coisas ruins, mas que, dependendo do objetivo que eu tenho para alcançar, eu posso utilizá-las como recurso. Então Maquiavel ele joga fora toda aquela ideia de moralidade do governante. O governante não deve ter valores morais, seja cristãos, de qualquer outra religião, seja o que a cultura diz que ele deve ser. A cultura pode dizer para você, olha, você deve ser uma pessoa sincera. Mas a hora que você estiver fazendo sua campanha, você vai precisar enganar seus eleitores para que eles votem em você. Isso parece péssimo, mas é mais ou menos o que Maquiavel está dizendo. Para alcançar os fins, que são os objetivos. Objetivos podem ser chegar no poder, se manter no poder, ter êxito em alguma proposta política que eu quero fazer valer. Independente de quais são os objetivos políticos, eu vou utilizar qualquer recurso para alcançá-los. Sejam eles considerados maus pelos valores da sociedade, da igreja, seja lá qual for. Para o Maquiavel não é importante o príncipe ser uma pessoa com bons valores morais. Não é importante que ele seja uma pessoa ética. O importante é que ele alcance os seus objetivos políticos. Dentro disso tudo, duas coisas importantes, a virtude e a fortuna. Virtude é a força, o governante deve ter força para agir nas situações como ele deve agir. E a fortuna é o acaso. Não sei o que vai acontecer, eu devo estar preparado para qualquer situação. O bom governante é aquele que tem força independentemente da situação, que pode ser inesperado. Então esse é um pouquinho do Maquiavel, que vai transformar o significado de política em busca pelo poder. Só não esqueça dessa frase: os fins para o governante, os fins justificam os meios. E em 2013, nasce aqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E enquanto lhe fazem bem, são inteiramente teus. Oferecem-te sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe.
mas quando ele chega, revoltam-se. Então aqui o típico Maquiavel, falando do governante, a relação com o povo. Muito bom se eu for temido e amado pelo povo, mas se eu não puder ser amado, pelo menos temido é necessário o governante ser. Não confunda o temor com medo. Temor é aquele respeito de você considerar alguém superior, não é exatamente o medo. Eu sei que alguém está acima de mim, é meu professor, é meu pai, então eu tenho respeito em relação a isso. O que o governante não pode conquistar do povo é o ódio. O ódio é um sentimento muito perigoso, porque uma hora ele pode se rebelar. Bom, e aqui fala também dessa natureza humana, que olha, tome cuidado com as pessoas. Ora são uma coisa, ora são outra. Quando eles estão em perigo, eles mudam. A partir da análise histórica do comportamento humano, em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser munido de virtude de forma alguma. Ele fala que as pessoas mostram uma coisa uma hora, mostram outra hora. Isso não é o que propõe a ideia de virtude, que são qualidades boas do caráter. B. Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política? Não. E essa é uma questão que quem estudou Maquiavel, se for descuidado, pode assinalar. Está falando de fortuna, mas a fortuna que o governante deve ter não é fortuna de dinheiro. É fortuna no sentido original, de acaso. Tem que saber lidar nas situações independentes quais possam vir. Ser guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Perfeito, o que está falando o texto. As ações humanas são imprevisíveis, são inconstantes e ele é guiado pelos seus próprios interesses. Letra D, nada de naturalmente racional. Letra E, mantendo relações pacíficas de forma alguma. Não é isso que o Maquiavel propõe. Propõe ali um método de governança bastante questionável, já que inclui não se respeitar valores básicos éticos, principalmente porque o homem não tem uma natureza boa. Ele em 2019. Para Maquiavel, quando o homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Professor, Maquiavel está falando que mentir é uma coisa boa? Sim. O governante deve ser um cara mentiroso? Não. O governante ele deve saber mentir muito bem, e utilizar isso quando for necessário. Se ele for mentiroso o tempo todo, as pessoas não confiam nele. Se ele não tiver força para mentir, ele não vai ser um bom governante. Se ele for guiado pela virtude, olha que lance do Maquiavel, o cara não tem, rasga aquela lista de virtudes do Aristóteles, não tem equilíbrio ali, que é a virtude, o homem deve seguir a virtude, não o governante deve alcançar os seus objetivos. Para pensar no coletivo, muitas vezes ele vai fazer aquilo que individualmente é condenável, moralmente condenável. Então vamos ver as alternativas. O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre letra A, idealidade e efetividade da moral. Sim. Exatamente. Uma coisa é o que eu idealizo moralmente. Mentira é uma coisa ruim. Outra coisa é essa efetividade, como efetivamente eu devo agir. Devo mentir. O governante, não sou eu que estou falando. É o Maquiavel. O governante deve mentir, deve ser dissimulado, deve enganar, se isso for necessário para alcançar os seus fins. As outras alternativas, nulidade, preservabilidade da liberdade, não está falando sobre liberdade. A letra C falando sobre legitimidade do governante, não está falando sobre se é legítimo ou não, não é essa questão do Maquiavel. A letra D, possibilidade de verdade, não estamos falando de teoria do conhecimento, assim como a letra E também, subjetividade do conhecimento, ambas estão falando de assunto relativo à teoria do conhecimento, aqui estamos falando de política, de governança. Outro tema importante são os contratualistas. Os contratualistas são filósofos que
propõe que a sociedade surja a partir de um contrato social. Ou seja, em certo momento as pessoas, o ser humano que vivia no seu estado de natureza, como ele foi lançado ao mundo, e de repente as pessoas decidem viver em sociedade. Decidem formar um estado, uma cidade, com leis, com uma política, com um governante. Então tudo isso, esse corpo civil, aconteceu em algum momento da história humana, e esse momento é o que eles chamam de contrato social. Um acordo para se viver em sociedade. As pessoas nascem então, após esse contrato, como nascem hoje, elas já fazem parte desse contrato social. Então os três contratualistas, eles vão propor o contrato, além de propor o contrato, vão tentar entender qual a natureza humana. Qual a natureza humana? É a primeira questão que eles tentam entender. Depois, o que levou eles a construir, a fazer esse acordo chamado contrato social, que vai levar eles a sair do seu estado de natureza. E os três também vão propor qual a melhor forma de soberania, qual o melhor governo. O primeiro deles é o Thomas Hobbes, filósofo muito importante para o absolutismo europeu. Ele vai propor o absolutismo como melhor forma de governo, mas antes ele disse que a natureza humana é má. Somos maus e vivíamos numa guerra de todos contra todos. Esse era o estado primitivo humano. A partir dessa guerra surge o medo. Interessante que no Hobbes é o medo que funda a sociedade. Tem medo de que me roubem, que me matem. Então as pessoas com medo elas se juntam e fazem um acordo. Pegam todas as suas armas, colocam no centro da roda e falam agora todas as armas pertencem a uma só pessoa. Todos estão de acordo com isso. Uma só pessoa vai ter o monopólio da violência. Só ela vai usar violência contra aqueles que atacarem a liberdade alheia. Então, esse cara que vai ter as armas vai ser responsável pela paz. Vai ser o governante. Ou como Hobbes também chama, o Leviatã. Leviatã é o nome de um monstro bíblico. Como assim o governante é um monstro? Sim, ele é um ser humano. Ele vai fazer você trabalhar demais para ter luxo. Ele vai fazer você ir para guerra para resolver as brigas dele. Ele vai fazer você ficar preso se você desobedecer algo que ele não, que é o que ele considera lei. Mas é melhor. É o menor dos males. É melhor ser governante como monstro do que a gente viver sem um governante. A gente volta para o estado de guerra de todos contra todos. Uma frase central aqui para você lembrar no Hobbes é: o homem é o lobo do homem. Essa frase dita por Hobbes demonstra ali essa visão pessimista, decadente da humanidade, em que o homem é seu próprio lobo, ou seja, o homem é o seu inimigo. O ser humano é responsável pelos problemas de toda a humanidade. Hobbes, então, defende o absolutismo. Vai ser um dos principais pensadores do absolutismo. Para ele, tem que ter um governante só, porque já é um mal muito grande. Se tiver mais de uma pessoa no poder, eles vão brigar pelo poder, vai sobrar para a população. É melhor que, então, se concentre o poder na mão de uma só pessoa, todo o mal ali na mão de um só, responsável pela paz. Segundo o contratualista, John Locke. John Locke, ele vai dizer que a natureza humana não é má, ele discorda do Hobbes, ele diz apenas que o ser humano não consegue ser juiz da sua própria causa. Existe um problema envolvendo duas partes, eu não consigo ser neutro para julgar. Eu vou sempre dar preferência ao meu lado. Portanto, é necessário contrato social, uma sociedade civil, para que existam leis, para que exista um governante, para que existam juízes, para julgar esse tipo de situação envolvendo duas partes. Para Locke, a melhor forma de soberania é uma soberania em que exista um parlamento que, através das leis, controle o poder do rei. Então ele é totalmente contra o absolutismo. Tanto ele como o próximo contratualista viram ali muitos abusos de colocar todo o poder na mão de uma pessoa e, portanto, vão ser contra, como todo movimento iluminista, do qual eles farão parte, contra esse poder concentrado na mão de uma só pessoa. Ele acredita então que um parlamento deva fazer leis que o próprio rei tenha que seguir, ou o ocupante desse cargo executivo, e que o povo tenha direito à insurreição. Se eu vejo que o governante não está agindo bem,
está abusando do poder. O parlamento não está controlando, o povo tem o direito de pegar as armas, tomar o poder para restabelecer a ordem social. Você vê que essa ideia é muito forte ali na Revolução Francesa, uma base ali para o povo parar e pensar, peraí, o governante está abusando, temos direito sim de insurreição, de lutar, de sermos revolucionários contra esse abuso de poder. John Locke também vai ser um dos principais pensadores do que está se criando, uma nova ordem mundial que vai ter como base o liberalismo. Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês, ele vai dizer que a natureza humana é boa, totalmente contrário do Hobbes. A natureza humana é boa, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Essa famosa frase que lembra do Rousseau: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, o homem nasce livre, mas por todos os cantos ele encontra seus grilhões, ou seja, correntes que tiram sua liberdade. Mas, professor, se o ser humano é bom e a sociedade o corrompe, quem corrompe o primeiro homem? Boa pergunta. Na história humana do Rousseau, o homem é bom, vivia bem, em harmonia com a natureza, mas em certo momento surge uma ideia. A ideia de um homem cercar um pedaço de terra e dizer: isso é meu. Esse cara inventou a propriedade privada. E outros vão fazer a mesma coisa, vão cercar pedaço de terra e dizer: isso é meu. E agora nós temos uma sociedade dividida entre os proprietários e os não proprietários. Os proprietários vão fazer as regras. E muitas vezes vão explorar, vão submeter os não proprietários, que vai crescer sentimentos, vai fazer crescer sentimentos ruins, e aí começam os problemas na sociedade. Todos os problemas na sociedade, então, surgem a partir da desigualdade entre os homens. E a desigualdade surge quando alguém inventa a propriedade privada. Agora o homem vive num estado mau, ele precisa então fazer o contrato social para tentar, através de algum modelo de soberania, administrar todos os problemas que vão surgir dessa desigualdade que a sociedade criou. De Rousseau surge a expressão mito do bom selvagem, que é a ideia de que o homem é bom por natureza, a sociedade o corrompe. E o Rousseau vai propor como melhor modelo de soberania a democracia. Mas a democracia é direta. Na democracia direta não existem representantes. A própria população se reúne em assembleias e decide ali os rumos da cidade, da sociedade, as leis. Agora, é importante para o Rousseau que prevaleça na soberania a vontade geral. Para o Rousseau, soberano deve ser a vontade geral. Não confunda a vontade geral com vontade da maioria. Vontade geral seria o que de fato é o melhor para toda a sociedade, para todos. E para que isso aconteça, as pessoas devem participar das assembleias, decidir as leis, sendo pessoas públicas, não pessoas privadas. Uma pessoa privada, ela só pensa no seu próprio interesse. Ela é individualista. E quando se vive em sociedade, isso não dá certo. Numa assembleia, isso não dá certo. Se eu vou para uma assembleia, eu voto a favor de uma proposta que vai apenas me beneficiar e trazer um grande prejuízo aos outros, não dá para ver em sociedade assim, porque não tem como todos fazerem isso. Acaba prevalecendo mais forte e se instaurando uma grande desigualdade. Portanto, as pessoas devem ter um pensamento público, a capacidade racional de você pensar o que é o melhor para todos, mesmo que eu tenha que me flexibilizar de algum benefício próprio. É assim que dá certo democracia para o Rousseau, e Rousseau vai se tornar uma das grandes vozes da democracia que nós vivemos nos tempos. Em 2015, a natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que o outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Hobbes, em O Leviatã,
Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles... Olha só, então aqui o Hobbes defendendo, olha, não pode um ser melhor do que o outro, porque um é mais inteligente, porque o outro é mais forte. Mas o que acontece na realidade entre o homem primitivo, quando existe uma disputa entre eles? Letra A. Entrava em conflito. Perfeito. Por isso que você deve lembrar que o homem primitivo, para o Hobbes, vivia no estado de guerra de todos contra todos. Cada um pensando apenas nos seus próprios interesses. Por quê? Porque o homem é mau. O homem é o lobo do homem. Perfeito também para você lembrar. Se o homem é o causador do seu próprio mal, então ele não resolve conversando. Não é a letra E que é pela solidariedade, não é apelando aos governantes, porque estamos falando aqui na questão de um estado natural antes da sociedade civil, não existem governantes, consultava ancião de forma alguma, é cada um por si, ou clérigos, não. O homem resolve na base da porrada mesmo.